Olá, meus queridos, tudo bem? Sétimo ano, hoje a gente vai trabalhar o assunto domínios morfoclimáticos. Então, primeiro a gente conceitua o que são domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos são paisagens que são formadas a partir de critérios, de características bem específicas, características naturais bem específicas. Na verdade, um conjunto de características naturais específicas. Clima, relevo, vegetação, solo, tudo isso unido formando uma paisagem específica. O Brasil ele vai ter vários domínios morfoclimáticos, né? Na verdade 6, quem identificou isso foi o professor Aziz Nassib Absabi. Vai ter 6 principais e alguns de transição. E esses domínios morfoclimáticos eles vão ser estabelecidos de acordo com essas diferenças internas que o Brasil apresenta. Basicamente hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar dois. A gente vai trabalhar o domínio amazônico e o domínio de mares de morros. Começando pelo domínio amazônico. O que é o domínio amazônico? O domínio amazônico é o maior domínio brasileiro, é um domínio que vai se estender por uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. É importante lembrar que esse domínio ele vai pegar os estados do norte brasileiro, a parte oeste do Maranhão, e a parte norte do Mato Grosso. Além disso, esse domínio ele também vai abranger áreas de outros países, como o Suriname, a Guiana Francesa, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, vão apresentar traços de domínio amazônico. Agora, o domínio amazônico, na sua maior parte, ele vai estar localizado no território brasileiro. O Brasil é o país que detém o maior domínio sobre o domínio amazônico. Bom, o relevo amazônico ele vai ser marcado pela predominância de planícies, embora você tenha algumas elevações. Essas elevações elas são remanescentes, né? Então é uma parte do relevo que ainda não desgastou tanto. Por que eu estou falando isso? Porque o aluno pode estranhar o fato de que você tem no domínio amazônico a altitude do Brasil, no caso o pico da neblina, tá? Bom, o clima desse domínio ele é um clima predominantemente equatorial, portanto você tem temperaturas elevadas o ano todo. Essas temperaturas elevadas associadas à grande bacia hidrográfica encontrada nesse domínio, a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, mais a água que evapora das plantas e que evapora desses rios, vão fazer com que você tenha um volume de chuvas muito alto. Então você tem chuvas ali que é quase que diárias. A chuva ela é bem distribuída o ano todo, com temperaturas elevadas o ano todo. Bom, a massa de ar que vai influenciar nesse domínio é a massa equatorial continental. Apesar de ela ser uma massa continental, o fato de estar sobre a floresta, ou seja, sobre essa vegetação úmida, mais essa grande bacia hidrográfica, vai fazer com que mesmo sendo continental, ela seja úmida, ok? Bom, a vegetação é uma vegetação que a gente vai chamar de vegetação estratificada, ou seja, ela está dividida em estratos. São 3 estratos. Você tem o igapó, uma mata que vai apresentar alagada o ano todo. A várzea, que é uma mata que vai ficar alagada só durante a estação das cheias. E você tem a mata de terra firme, que é uma mata que não alaga nunca, onde você encontra as plantas mais altas, né? As árvores maiores. Bom, essa vegetação ela vai ser perennifólia, que significa dizer que ela vai ter folhas o ano todo, sempre verdes. Ela vai ser uma vegetação densa, uma mata fechada, com a presença de dossel. O que é o dossel? Essa cobertura vegetal da copa entrelaçada dessas várias árvores. Ela vai ser latifoliada, ela vai ter folhas largas, ela é higrófila, adaptada a uma grande quantidade de umidade, certo? Bom, a Amazônia ela vai ter um solo que a gente chama de solo umífero. É um solo que tem uma grande camada de humus. O que é o humus? O humus é uma camada orgânica que vai fertilizar esse solo. Então a Amazônia tem um solo fértil? Não. Por quê? Porque esse humus ele vem do processo de decomposição da própria floresta. Então a floresta consome os nutrientes minerais e repõe nutrientes orgânicos. Esses nutrientes orgânicos só existem por causa da floresta. Então se você retirar a floresta, essa camada umífera ela se esvai e o que fica é um solo extremamente ácido e empobrecido, ok? Bom, a Amazônia ela vai ter um processo de ocupação bastante dificultado por causa da presença da floresta. Então, as densidades demográficas na região amazônica elas vão ser em alguns lugares abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado, certo? Mas isso não garante necessariamente o processo de preservação desse domínio. Por quê? Porque principalmente a partir da década de 50, a chegada
da agropecuária nessa região vai intensificar os processos de queimada, vide as queimadas que aconteceram no final de 2019, início de 2020. Esses processos de chegada de atividades agrícolas vão gerar um forte impacto sobre esse domínio. Então você tem a pecuária, você tem a transformação então da vegetação em pasto, você tem o processo de transformação da vegetação em áreas de plantio, né, em menor escala, mas você tem atividade madeireira, principalmente atividade madeireira ilegal, a mineração, que vão contribuir para a ampliação do arco do desmatamento nessa região, certo? Sobre a Amazônia era o que a gente tinha para falar agora. E aí a gente tem o domínio de mar de morros. O domínio de mar de morro é um domínio litorâneo, ele pega o litoral brasileiro lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, então é uma faixa estreita, mas muito comprida do ponto de vista da latitude, né, latitudinal, vai pegar praticamente todo o litoral brasileiro. Esse domínio ele vai ser marcado pela presença, como eu disse, em praticamente todo o litoral brasileiro. Ele vai ser marcado pela presença também de uma grande extensão norte-sul, como eu tinha falado, e então ele passa por zonas climáticas diversas. Ele vai pegar tanto a área tropical quanto a área subtropical brasileira, que vai dar um certo grau de diversidade climática, lembrando que a predominância de climas quentes, né, do clima tropical. Esse domínio ele vai apresentar o relevo mamelunar, né, um relevo que vai ser marcado pela presença de morros semicirculares. O formato deles arredondado faz com que eles sejam chamados de meia laranja, porque parece uma laranja cortada ao meio de cabeça para baixo, ou pães de açúcar, certo? Também vai ter a presença de serras e escarpas, né, que vão ser marcadas por planaltos depois dela, voltadas para o mar, né, essas encostas. As principais ali, Serra Geral, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, que são alguns dos relevos marcantes dessa região. O domínio sofre forte influência das massas de ar vindas do oceano, principalmente a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. São massas úmidas, a massa tropical atlântica quente e a massa polar atlântica fria, mas as duas trazendo muita umidade para essa região, para esse domínio. É um domínio de alta biodiversidade, uma biodiversidade um pouco menor que a biodiversidade do domínio amazônico, mas uma biodiversidade bem grande. É um domínio até bem parecido com o amazônico, com presença de mata higrófila, de mata latifoliada, mata perennifólia, tudo isso a gente já explicou na parte do domínio amazônico. Esse domínio, por ser um domínio localizado no litoral, primeira área de ocupação do território brasileiro, onde estão concentradas as principais atividades econômicas do Brasil, é um domínio de muito desgaste. Então, apenas 8% de preservação desse domínio. Além da formação florestal, a gente encontra nesse domínio também a presença de manguezais e restingas, que são domínios importantes. A restinga fazendo uma transição do ambiente marinho para o ambiente de Mata Atlântica, então é aquela vegetação, a roseta que você encontra na praia, aquela vegetação que fixa a areia. E você tem também os manguezais, que são uma transição do ambiente marinho para o ambiente, fluvial, né, para a rede de rios, onde você encontra uma água salobra, plantas com raízes aéreas, com plantas adaptadas à salubridade da água e grandes berçários naturais. Esses dois domínios também estão sob forte impacto. O manguezal, por exemplo, até por causa dos odores fortes do processo de decomposição, é considerado um local sujo, então é um lugar onde muitas vezes se deposita lixo, ok? Hoje a gente falou do domínio amazônico, do domínio de mar de morros. Nas próximas aulas a gente fala dos outros 4 domínios principais e dos domínios de transição. Um grande abraço para vocês, fiquem em casa, se cuidem e mantenham o foco nos estudos. Um grande beijo para vocês. Tchau!